Olá, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não posto vídeo aqui. E hoje o tema vai ser muito interessante. Vai ser diferenças culturais entre muçulmanos no Brasil, na Europa, e como que a nossa cultura brasileira é tão forte que ela é capaz de quebrar barreiras, ultrapassar barreiras. Isso é verdade, ó. Qualquer pessoa que mora aqui na Europa, eu tenho certeza absoluta que vai concordar comigo. Claro que só quem mora no Brasil também, né? E quem já esteve também vai entender o que eu tô falando. Mas é muito, muito forte a nossa cultura do Brasil. A gente não tem noção de quão forte é. Por exemplo, na Europa, e principalmente aqui nos países onde eu vivo, né? Agora, atualmente, eu estou vivendo entre dois países, Suécia e Finlândia, né? E, enfim, quando vêm muçulmanos para cá ou para outros lugares da Europa, a cultura deles fica muito forte ainda e, na verdade, eles conseguem sobrepor a cultura deles do que aceitar a cultura do país que eles estão indo. Por quê? Porque a Europa, ela não tem, principalmente os países que eu vivo, eles não têm orgulho da própria cultura. Eles acham que é um preconceito, mas eles estão tão errados. A gente tem que amar a nossa cultura. Por isso que é importante, sim, a gente ser patriota. Por quê? Se você não é patriota do seu país, qualquer pessoa vai te dominar. Qualquer outra que chega, domina. E a questão é que no Brasil, você pode perceber, os muçulmanos, eles não parecem muçulmanos. Eu, por exemplo, já trabalhei para muçulmanos lá na 25 de março. E você conversando com um muçulmano, ele tem o mesmo jeito do brasileiro, conversa, a maioria deles conversa perfeitamente o português, né? Alguns, dá para conversar sobre religião normalmente com eles, mesmo que muitos ainda sigam, né, a religião, né, do Alcorão, o islamismo e tal. São pessoas que dá pra conversar, mas aqui não tem como, principalmente se for homem, né? Eu tô querendo dizer. Se for mulher, é até mais tranquilo, dá pra conversar de boa. Mas homem é muito perigoso, porque já aconteceu comigo várias coisas, assim, que eles ficam muito nervosos. Tem um lugar na Suécia que chama Rinkeby. Esse bairro você não pode nem entrar. Tanto que quando eu era jovem na Suécia, eu fui trabalhar em um evento, eu entrei em bares, e lá, bares, restaurantes, mulheres não entram, porque a cultura deles dominou esse local, tá entendendo? Agora, a cultura brasileira é tão forte que meu marido até estava lendo em um livro, né? Sobre os chineses, que os chineses, eles geralmente, mesmo que eles nasçam, né, no país, eles geralmente falam, eu sou chinês segunda geração, terceira geração, e os chineses brasileiros, eles falam, eu sou brasileiro, mesmo que eles, é claro, né, mesmo que os pais deles são chineses, eles falam, eu sou brasileiro. Isso é tão lindo, né, é tão lindo saber que a nossa cultura, ela ultrapassa fronteiras, a fraternidade, quem chega no Brasil é tratado como brasileiro, né? Se a pessoa vai morar, é tratado com amor e carinho. Claro que ainda existe sim também no Brasil racismo. Ainda existe sim as pessoas que babam ovo para alguns certos países e para outros são um pouco discriminados. Eu não vou citar aqui, mas eu trabalhei, por exemplo, no Bom Retiro, eu vi muita tem trabalho escravo, né, de outros países assim do Sul da América, né, que devia, aí sim que a gente deveria amar os que estão próximos, mas tem infelizmente isso. Mas o que é pouco. É pouco, eu posso falar. Posso falar com sinceridade, é muito pouco o racismo, assim, comparado com a Europa. As pessoas não têm noção do que é racismo quando você sai do Brasil, né? Eu sou morena, né? E eu nunca sofri racismo no Brasil, nunca, né? Claro que tem pessoas que eu conheço que já sofreram. Ou se eu sofri, eu não percebi, pelo menos eu não percebi. Mas aqui é muito forte. Você percebe, não é com palavras, é com o jeito, como eles te olham, como eles te excluem. Eu acho que a exclusão é a pior coisa. Porque se a pessoa pega e fala lá, você já. Ai, esse daí é um doido. Agora, se você quer fazer parte, você não percebe, aí você quer fazer parte de um grupo e o grupo te exclui, isso dói muito, né? E eu sofri sim muito aqui. E isso acontece muito, porque eles não querem se misturar, né? As pessoas daqui geralmente não querem. Claro que agora eu tô em um grupo, como eu tô na igreja, claro que meus irmãos da igreja são maravilhosos comigo, né? Porque a gente tá na mesma comunhão, né? Os grupos são cristãos e cristão não pode fazer isso, né? E eu tô num outro grupo também de mães que também, assim, tem algumas lá que, assim, eu consigo ter um pouco mais de proximidade, mas eu percebo que mesmo esse grupo tem algumas que não querem se aproximar de mim. Eu percebo, mas eu nem ligo mais. Quer dizer, às vezes a gente liga um pouco, mas aí eu converso com o marido, falo tudo pra ele, coloco todos os cachorros pra fora e depois isso passa, né? Porque a gente tem que saber lidar com isso, né? Já que eu tô nesse país, eu não vou sair daqui por causa do preconceito dos outros, né? Mas o que eu tô querendo dizer é como que a gente tem que ter muita alegria da nossa cultura, muita felicidade e amar de verdade a nossa bandeira. Porque tem muitos países da Europa que eles não valorizam a bandeira, assim, é uma coisa muito estranha. Porque
eles não valorizam a cultura deles, mas mesmo assim tem um racismo, mas eles também não valorizam a cultura deles. É uma coisa assim esquisita, que eles falam que não pode ofender A, B e C, mas eles mesmos são racistas, porque eles não querem ficar com. Eles ficam no grupo deles, entre eles, os outros podem vir, mas eles não querem se aproximar, entendeu? Criar vínculos fortes, né? E no Brasil já é o contrário, a gente tem muita alegria, assim, apesar que nem todos, né? Às vezes a gente sabe que acontece muita coisa errada, principalmente na política, né? No Brasil, etc e tal. Então, às vezes, as pessoas acabam falando mal, a gente fala muito mal do nosso país, né? Só que na Europa tem muita coisa errada também. A gente pensa que é só no Brasil, tem muitas coisas erradas que acontecem na Europa, só que a diferença é que eles não falam por aí, não ficam falando os podres deles, eles só falam os bons, as coisas boas. Tanto que eu falo, quando é uma coisa boa, é tão engraçado que eles falam, é da Suécia, a Suécia que eu fiz. Mas se é de falar, é porque é daquele país lá, não sei o quê. Então, é meio assim, né? Isso é por isso que eu penso, a gente deveria mostrar mais coisas legais da nossa cultura de forma geral, as comidas típicas, né? A história do Brasil é muito linda, né? Em vez de só passar esses filmes de criminalidade, porque é isso a imagem que eles veem. O Brasil de mulher pelada é essa a imagem que eles têm, infelizmente, né? Então a gente tem que se valorizar. Tanto quando eu cheguei na Europa, no primeiro país que eu morei, que só morei na Suécia, né? No começo. Então eu era muito sensual, eu tinha essa coisa, né? Porque tem muito sensual, esse espírito, o melhor espírito de sensualidade no Brasil, não tem como, né? A gente que é cristão, a gente começa a ver esse lado, né? Que as pessoas que estão dentro não percebem, acho que é tudo normal. E a gente copiou, que nem é do Brasil, tanto copiou de fora, né? Veio mesmo dos Estados Unidos, a maioria do que a gente ouve, né? Vai entrando, a gente vai consumindo aquilo, vai moldando a nossa forma de pensar e a nossa forma de se vestir. Então, eu achava aquilo super legal, eu usava roupas super sensuais, decotes, e achava que eu tava arrasando. Aí depois que eu vim pra cá, eu comecei a ver que assim, careta eu tava, tão assim, não tinha nada a ver. Careta não, quanto ridículo, né, a palavra, né? Não tô aqui pra julgar ninguém, mas hoje em dia eu não vestiria as roupas que eu vestia antes pra querer chamar atenção. E eu nem precisava, né, porque eu já tava casada. Só que eu não tinha essa noção, né? Do que é passar, né, do absurdo. Porque aí as pessoas já te veem com maus olhos, né? Já pensa, já liga, sintoniza Brasil com prostituição, várias coisas assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com tudo que a gente faz, porque tudo isso vai criando uma imagem do que as pessoas de fora veem da gente, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo aqui. E, claro, né, em todos os lugares a gente vai, né, aprender coisas boas, como ouvir mais o que as pessoas falam menos. Claro que tem os mesmos pecados que tem no coração do brasileiro, tem no mundo inteiro. Tem a inveja, tem a fofoca, aqui também tem, só que, assim, eles são mais discretos. Acho que essa é a diferença, né? Eles são muito mais discretos quanto a fofoca. Eles não falam alto, assim, igual a gente, né? Então, mas tem gente fofoqueira, eu já trabalhei em ambiente de gente fofoqueira, gente invejosa. Todo lugar tem, não tem, é o coração humano, né? Isso vem das imperfeições do nosso coração. Mas, enfim, não sei se isso tem muito a ver com o vídeo em si, mas o que eu quero dizer é que como é bom a gente preservar a nossa cultura para não perder, né, a nossa essência. Eu fiz um outro vídeo antes falando, né, a minha opinião, que eu acho, não sei se é certo ou errado, né? Mas eu acredito sim que Deus permite, né? Porque tudo é permissão de Deus, que Deus permitiu muitos muçulmanos chegarem na Europa para ouvirem o evangelho, né? Porque muitos deles não viriam se fossem nos países deles, né? Agora, se eles têm outras intenções, como algumas pessoas comentaram aí, eu não sei, mas a gente tem que ver pelo lado espiritual, né? Mas é isso que eu queria falar. Como que é importante a gente conservar nossa cultura e não importa quem entre, se tenha dinheiro ou não tenha, a gente não pode deixar sair essa cultura, principalmente que, por mais que as pessoas no Brasil, muitas dizem que são cristãs e não seguem, nem ao menos vai à igreja, não seguem mesmo a palavra de Deus, tem essa coisa forte, né, do cristianismo, né, no Brasil. E isso é muito importante, porque se não tiver o centro cristão, cristianismo, com certeza iria entrar outras interferências de outras religiões, ou até mesmo o ateísmo, né? Então, é muito importante a gente valorizar aquilo que a gente tem e a nossa característica de ser espontâneo, de falar, às vezes fala até besteira, fala demais, a gente tem que, né, tomar cuidado, mas a nossa espontaneidade é uma coisa muito boa, porque a gente tem que ser nós mesmos, né? A gente não pode querer se encaixar, né, na cultura do outro, ser outra pessoa. A gente tem que ser a gente mesmo. Teve uma época que eu tava querendo tanto aprender a cultura daqui que eu acabei me perdendo um pouco, né? E foi muito ruim essa época, porque eu fiquei muito confusa, né? E então a gente, por mais que você aprenda um idioma, é importante você
não querer forçar a barra, querer imitar eles, até os jeitos deles, não, porque naturalmente, claro que algumas coisas a gente naturalmente vai saindo, a gente vai sendo influenciado pelo jeito, né, de falar e tal, mas não copiar, imitar ou forçar a barra, né? E acho que é isso, independente do lugar que a gente for, a gente tem que ser nós mesmos, temos que ser brasileiros. E é isso sobre esse o vídeo de hoje.